Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. É algo muito mais profundo para ser observado no Brasil e em todo o mundo. Humanização pode expressar um grande amor, um zelo maior pelo nosso irmão. Somos iguais em corpo, mente e coração. Somos iguais em corpo, mente e coração. Olá, boa noite! Que maravilha estarmos aqui de novo em mais um encontro Humanizados. E hoje o nosso assunto também dentro do Setembro Amarelo, né? É um assunto de extrema importância na sociedade. E o Humanizados está aqui com a missão de trazer informação de qualidade para que todos nós juntos possamos nos mobilizar e sermos cada vez mais humanos, né? E por que eu estou falando dessa missão, né? Porque o assunto de hoje é sobre o uso de medicamento psiquiátrico para o tratamento dentro da área da saúde mental, né? Então nós precisamos todos juntos combater o preconceito. E eu sempre falo aqui no programa Humanizados, quanto mais informação, menor o preconceito, né? Então, a gente toma um medicamento para dor de cabeça sem preconceito. A gente toma um medicamento para diabetes sem preconceito, sem medo. Toma um medicamento lá para pressão arterial elevada sem preconceito, né? Enfim, um medicamento contínuo para o estômago sem preconceito, sem medo, porque sabemos que vai nos fazer bem se é necessário. Então, por que precisamos ter medo ou preconceito de tomar um medicamento que é para a nossa saúde mental, né? Então, precisamos de informação, sim, para combater o preconceito. E para nos ajudar nisso, né, nós temos aqui hoje uma profissional super recomendada, né, muito bem falada, e eu vou passar a palavra para ela, para que ela mesma possa se apresentar. Então, nossa convidada, seja muito bem-vinda aqui no programa Humanizados. Sinta-se muito acolhida e muito, mas muito valorizada, tá? Muito obrigada. Seja bem-vinda. Meu nome é Aline, sou enfermeira. Sempre trabalhei em hospitais em Joinville, né? São José, Hospital Regional. E faz 3 anos que eu assumi a saúde mental aqui da cidade. E é um local que eu amo trabalhar. A parte de saúde mental é maravilhosa. E a gente faz esse trabalho com muito amor aqui no município. Que legal! Também quero dar as boas-vindas, queremos, né, Aline, dar as boas-vindas aos nossos web espectadores. Sintam-se acolhidos, sintam-se valorizados também. Também vou dar as boas-vindas aqui para o Paul, para ele não ficar chateado, né? Seja bem-vindo também ao programa, Paul. O Paul vai estar aí como mediador, né, dos comentários. Participe. Fale sobre suas vivências,
traga questionamentos, interaja junto conosco, tá? Então, como o assunto é sobre a medicação psiquiátrica, eu acho que seria legal a gente poder contextualizar o que é o medicamento psiquiátrico, né, Aline? Sim. Então, as medicações psiquiátricas são medicações que agem no sistema nervoso central. Elas equilibram alguns neurotransmissores, né? E essa falta de equilíbrio ou a baixa de algum acabam ocasionando alguma patologia. Então, para isso, a gente precisa ter uma homeostase, um equilíbrio, né? Desses neurotransmissores para a gente conseguir aí estabilizar patologias. E medicação psiquiátrica é para isso. E vejam bem, né, como a gente havia falado antes, essa medicação ela vai agir fisiologicamente, né? Não é num imaginário. Então não há por que termos medo ou preconceito, né? Como a Aline estava explicando, o medicamento psiquiátrico ele vai agir na bioquímica do nosso cérebro, ou seja, em substâncias que existem realmente no nosso cérebro, né? E dentro dessas medicações psiquiátricas, quais são as mais comuns que existem, Aline? E que dentro da tua área de atuação, da saúde mental, quais são as mais comuns? Só retornando ao outro assunto de novo. Uhum. Tem gente que acha que o medicamento é a pílula da felicidade. Mas não é bem assim, né? Elas simplesmente vão regular essa química cerebral. Uhum. Medicações mais comuns, então, dentro do nosso campo, né, de saúde mental, seria, assim, inicial, fluoxetina, sertralina, o escitalopram, a desvenlafaxina, a venlafaxina, tem bastante medicações que são para uso inicial, né? Essas medicações são as mais utilizadas. Uhum. E essas medicações, elas são mais utilizadas para quais, são direcionadas para quais transtornos especificamente? As medicações, essas que eu falei agora, geralmente são utilizadas para depressão. Uhum. Aline, dentro da tua área de atuação, num centro de atendimento de atenção psicossocial. De atenção psicossocial, né? Então, lá dentro da tua área de atuação, qual é a patologia, ou seja, o transtorno mental que é mais comum, né, de vocês atenderem? 70% dos casos é depressão. Uhum. Tudo inicia por uma depressão. Até a gente está em Setembro Amarelo, né? Uhum. A gente sempre diz que o paciente ele inicia com uma depressão e acaba, né, cometendo às vezes o suicídio, mas geralmente a depressão que inicia o... E quando esse paciente chega até vocês, esse paciente, a maioria deles, eles são encaminhados ou eles buscam por conta própria? Como que funciona? Os nossos casos, ou eles, na verdade, a gente já fala porta de entrada, né? Nossa porta de entrada hoje seria as estratégias de saúde da família. Eles são avaliados pelo médico clínico e ele faz a primeira avaliação e depois é encaminhado para a gente. Alguns casos já graves são encaminhados para o nosso hospital de referência, que é o hospital regional, e eles vêm do regional pós-internação com encaminhamento para a gente, que daí seremos a referência dele, né? E alguns casos também pelo hospital pronto atendimento, né? Sim. E assim, como o nosso foco desse mês do Setembro Amarelo, né, é a valorização da vida, como a gente já mencionou em programas anteriores, um dos principais fatores que leva, né, à ideação suicida é a depressão. E como a Aline comentou, né, mencionou aqui, 70% dos casos que eles atendem é de depressão. Então, Aline, falando sobre essa questão da ideação suicida, vocês chegam a receber pacientes que têm ideação suicida ou que já tentaram suicídio? Sim. A gente acaba recebendo os pacientes com ideação, só que o que a gente orienta, né? Quando um amigo meu está com ideação suicida, né? Aonde eu devo levar? O primeiro encaminhamento que deve ser, o primeiro atendimento dele deve ser via pronto-socorro. Por quê? Né? Isso é referência nossa do Ministério da Saúde, porque ele realmente precisa fazer uso de medicações por uns dias,
para que ele consiga tirar essa vontade de se suicidar. Então, ele precisa ser encaminhado para o hospital de referência para estabilizar. Quando ele fica estável, ele retorna para a gente conseguir dar o tratamento efetivo para ele, porém, ele estável. Hoje, o Centro de Atenção Psicossocial trata o paciente estável, não em crise psicótica, jamais, né, paciente com ideação suicida. Quando ele consegue, né, estabilizar, retorna pra gente continuar o tratamento. Que bom. E assim, gostaria de falar também nesse sentido, né, de quando até estabilizar. Então, a gente até estava comentando antes do programa aqui, né, Aline, que quando o paciente começa a tomar o medicamento, às vezes acontece o que, Aline? De ele não perceber a melhora dos sintomas, né? Isso é um sério problema, né? Porque o que acontece? Ele não vai ter um tratamento efetivo. E o que acontece, né? Tem os sintomas novamente que ele sentia antes, né? Ele tem aquela recaída. Então, quando a gente inicia um tratamento psiquiátrico, a gente tem que dar continuidade. A gente não pode parar, não pode ter pausas, não pode associar a medicação com drogas, né? Principalmente com álcool, né? Que geralmente, só final de semana, eu vou parar então a medicação só no final de semana para tomar uma cervejinha. Não pode, né? Tá se prejudicando, né? E em quanto tempo o paciente ele começa a perceber as melhoras dos sintomas a partir do uso da medicação? Cada caso é um caso e cada medicação ela vai ter um tempo, né? Tem medicações que iniciam, o paciente sente já, né, uma melhora em 15 dias. Tem medicações que podem levar até de 12 a 20 semanas. Então, isso vai depender do diagnóstico médico, é o médico que vai fazer o diagnóstico e a conduta dele referente à medicação. E ele já vai orientar, essa medicação você vai sentir melhora lá com 3 meses. Então, a partir dos 3 meses, ele vai sentir realmente que teve aquele equilíbrio, aquela homeostase, ele vai conseguir sentir a melhora. Só que, enquanto isso, ele não pode parar, nem ter as pausas que os nossos pacientes acabam fazendo e acabam tendo as recaídas, né? Sim. Acabam tendo sintomas tudo novamente. Nesse sentido, eu costumo orientar os meus pacientes que fazem uso de medicamento que no início do uso desse medicamento que confiem no profissional, né? Sim, isso que está direcionando esse atendimento e esse receituário do medicamento, que confie nesse profissional e que tenha persistência, que os sintomas, dentro desse prazo que a Aline explicou, eles vão amenizar, né? Eles vão minimizar. E se não minimizarem, né, depois desse período, se estiver fazendo o acompanhamento correto dentro do centro de atenção, junto com os profissionais qualificados, esse medicamento poderá ser trocado também, sim, né, Aline? Sim. Na verdade, tem sempre a gente tem várias etapas, né? A gente acaba inserindo uma medicação, né? O médico faz essa inserção. Caso não traga o benefício e tire os sintomas do paciente, depois o médico, na segunda, terceira avaliação, ele vai fazendo as trocas até conseguir, né, chegar numa medicação que realmente traga benefício ao paciente. Mas isso o médico vai conversando com o paciente, vai vendo a evolução dele, né? Não é o paciente que pode chegar e fazer a troca da medicação, né? Ou o paciente, não gostei daquele médico, eu gostaria de ir para outro. Tem a rotatividade, né? Na parte médica, psiquiátrica, e acabam escolhendo outros psiquiatras. Porque esse dá muita medicação. Ou, esse deu uma medicação só, o outro tinha me dado 3. Então, isso é de acordo com o psiquiatra, é a conduta dele, né? Mas o importante realmente é a gente confiar no profissional que está, né, tratando e seguir realmente o que ele está introduzindo, medicando. Seguir a orientação. Seguir a orientação e não tomar a mais, né? Senão vai estar se prejudicando e nem a menos. Tomar exatamente o que foi prescrito. Porque tem vocês têm lá consultas de retorno de quanto em quanto tempo para esse paciente poder falar até para os profissionais como ele está percebendo essa medicação. Como que funciona?
como eu sempre digo, cada pessoa é única, né? A gente trata cada ser humano como um ser único. Então, assim, tem pacientes, se é um caso mais grave, ele vai ter um retorno ali de 30 dias. Se é um caso mais estável, né? A medicação está estável, 3 meses, 90 dias. Tem paciente que fica estável e volta novamente, retorna para as unidades, né, para as estratégias de saúde da família e fica ali sendo clinicado com o clínico. Sim. E depois retorna para a gente novamente, caso seja necessário. Então, cada caso é um caso, né? E nos consultórios particulares, acaba acontecendo a mesma coisa, né? Ou é 30 ou é 90 dias para retorno, até porque a medicação, ela tem um tempo, né? Para poder ter um efeito no nosso organismo. Então, há necessidade desse tempo para depois, quando o paciente for conversar com o médico, falar realmente o que ele está sentindo, o que ele deixou de sentir, qual é o efeito colateral que ele teve, que ficou um pouco mais aflorado, né? Eu senti isso, senti aquilo. Então, para essa conversação, necessita desse tempo. Né? Não tem como a gente dar um retorno para o paciente de 30 em 30 dias. Não daria tempo suficiente para a gente conversar o que ele está sentindo, o que não está. Então, há necessidade desse tempo. E, às vezes, eles acabam não entendendo que tem a necessidade desse tempo. Então, a gente explica direitinho para ele entender que esse tempo é necessário para o tratamento dele. Caso ocorra alguma coisa, ele pode estar entrando em contato e a gente vai estar reavaliando, né? Porém, a gente sempre dá o tempo necessário para que a medicação faça o efeito no organismo dele. Ai, que bom. Vamos também chamar, né, os nossos web espectadores para participarem junto conosco. Temos comentários, Paul? Olá, vamos ver aqui o pessoal que está chegando aqui, ó. Tem a Jana Ribas, Fábio Ribas estão aí, Xandiada e todo mundo dando boa noite. Boa noite! O Júnior tá aqui também, sejam né? bem-vindos. Vamos ver, tem bastante gente entrando. A Jana, como sempre, marcando bastante pessoas. O Júnior também, né? São os marcadores oficiais. Sim, os parceiros do Humanizados. Então, a Jana deu boa noite, Paul, Pamela e Aline. Entrou Laísa Pazman aí, daí o Palmeira também tá aí. Boa Cristiane noite. Ferracini. Vamos ver aqui. O pessoal tá marcando, um marcando o outro aí, né? Comentário, o pessoal que quiser fazer comentários, fazer perguntas, aproveitar essa oportunidade aí. Mas deixa eu ver aqui. Vamos participar juntos para que o nosso programa fique mais interativo ainda. É isso aí, o programa é ao vivo já para ter essa interação. Sim. Aí. O Júnior tá perguntando aqui, ó. O uso diário de analgésico, tipo dor de cabeça, é prejudicial? Então, eu não sou médica, né? Eu sou enfermeira, deixando bem claro isso. Porém, né, dependendo do analgésico que ele está usando, faz mal sim e pode causar uma intoxicação no organismo dele. Então, por isso que a gente sempre fala, medicação só pode ser usada se o médico receitar, né? A gente tem que fazer uso da medicação, um uso consciente, seja psicotrópico, seja medicações para analgesia, tem que ser usada de forma correta, né? A gente não pode usar direto, porque a gente acaba sobrecarregando alguns órgãos nossos, não é interessante isso. Eu acho que é legal também investigar a causa, né? Sim. Procurar o atendimento dentro da área da saúde para investigar qual é a causa também né, do motivo de ter que tomar esses medicamentos de forma contínua. Ok, Vanessa dos Reis também está aqui. A Vanessa dos Reis, ela vai estrear também junto com a Isaela lá num programa que vai ser à tarde lá na TV São Chico Online também, né? Que legal! Seja bem-vinda também. Eu conversei com ela esse fim de semana aí. E ela escreveu aqui, ó, boa noite, adoro a Aline Mamed, vim ver o programa e entender um pouco mais sobre o assunto. Grande beijo para Vanessa. Eu tô subindo já, é só a gente marcando gente aqui para vir assistir o programa, aproveitar. Inclusive, o Joelson dos Passos, ele escreveu aqui, boa noite, Paul, Pamela e minha amiga Aline Mamed. Boa noite, Joelson. Boa noite. Então, o chat tá cheio, mas é de gente pessoas marcando outras pessoas para virem ver, né? Comentários e perguntas ainda tá fraco. Gente, vamos lá, vamos interagir, vamos participar mais, né? Um assunto de extrema importância. Vamos aproveitar. Mas voltando à pergunta lá do colega das dores, um dos questionamentos nossos de pacientes, né, com depressão realmente essas dores, né? Eles sentem dores assim que são, né, dores absurdas. A gente tem que ter um olhar para isso, né? Essas dores
Quando também um colega, né, chega lá pro amigo e diz: eu tô cansado, tô exausto, a gente tem que ter um olhar para isso, né? Não só julgar as pessoas, porque a gente vê o preconceito em relação, muito julgamento em relação hoje à depressão, e a gente tem que acabar com isso, né? E ter um olhar de ajuda, de empatia, se colocar no lugar da pessoa, ter empatia e ajudar ela, né? Vamos procurar um profissional da saúde, vamos procurar uma psicóloga, vamos tratar, não deixar aquela pessoa, né, cair cada vez mais. Isso não é legal. Sim. Então, Pamela, de comentários que tinha até o momento é isso aqui. Aí a próxima, dá uma folguinha, eu vou passar a agenda para. Isso, fica à vontade. Não, pode passar, fica à vontade, pô. Eu vou lá para a agenda rapidinho aqui. Já voltamos. É isso aí. Vamos lá, então toda segunda-feira aqui nós temos aí. Deixa eu ligar o meu microfone, né? Agora sim. Toda segunda-feira nós temos aqui o São Chico em Foco com a Sabrina Antunes, né? Todos os acontecimentos da semana aí na cidade, os melhores aí a Sabrina passa aí toda segunda-feira às 21 horas. Terça-feira, como hoje, né? Tem o programa Humanizados com a psicóloga Pamela Costa. Na próxima terça-feira o tema será superação do luto. Né? A convidada da Pamela é a pastora Maria de Lourdes, né? Uma história bem, como é que eu posso falar, Pamela? De superação mesmo, né? Uma guerreira. Ela me contou por cima assim, olha, é bem difícil. Assim, de superação do luto da morte do filho e do marido, né? Dos filhos, né? Do filho e do marido. Então, uma história assim... imperdível, precisamos acompanhar para nós nos espelharmos nesta grande guerreira, né? Nesta mulher forte e que conseguiu superar o luto, né? Então vamos acompanhar. É isso aí, pessoal. Na próxima terça-feira aqui no Humanizados, então vai ter essa história aí. Eu não sei se eu acho que eu vou deixar o Giovanni aqui no meu lugar e vou dar uma volta. E na quarta-feira, né, amanhã tem estreia, que tem 2 estreias, na verdade, né? Olha, que maravilha! Tem a reestreia do programa Entre Elas e a estreia da Lide Machado, que vai ser apresentadora no lugar da Larissa Pazman, né, que teve que se ausentar aí por problemas pessoais. E o tema de amanhã vai ser Amor pelo Esporte, né? Ela vai receber suas convidadas aí, vai estar cheio aqui o palco amanhã. Lide, muito bem-vinda e... nossa gratidão para Larissa, né, que deixou aí um legado maravilhoso para que a Lide pudesse dar continuidade. É verdade. Então, amanhã às 21 horas a estreia aí da Lide na reestreia do Entre Elas. E depois, coladinho com o programa Entre Elas, já tem outra estreia. Olha aí na tela. Aí. Rodrigo e Matheus e convidados. Vai ser um programa musical, né? Vai estar aqui Rodrigo e Matheus fazendo a festa aqui. E vamos ver quem que eles vão trazer de convidado amanhã, né? Para a estreia deles também, né? Amanhã às 22 horas. Na quinta-feira, toda quinta aqui tem Direto ao Ponto com o Dorley, né? Na quinta às 21 horas. Também tem um convidado, eu ainda não tenho essa informação, quem é o convidado que o Dorley vai trazer na quinta, mas já estou sabendo que tem um convidado aí agendado. Na sexta-feira, nós temos aí o Eu Danço Mais com Paulo César Ramos. E esse programa aí, você chegou a ver já, Pamela? Não consegui acompanhar a estreia dele. Peço perdão, desculpas, mas tive um compromisso, mas quero acompanhar porque eu ouvi dizer que foi maravilhosa a estreia e que foi assim, recorde de audiência aqui na Web TV São Chico. Fiquei bem feliz, tá? Não, parabéns! Foi recorde, o pico de audiência ao mesmo tempo do programa dele, quebrou o recorde da Sabrina. Porém, a Sabrina deu troco ontem. Ah, é verdade! Ontem a Sabrina estava com audiência incrível. Parabéns aos dois. Cada dia crescendo mais a nossa audiência. Parabéns. Aí, né? A gente tá sofrendo uns probleminhas aí, mas a audiência tá top. E esse programa Eu Danço Mais aí do Paulo César, a gente pode dizer, né, como a gente eu não digo que a gente é a primeira web TV de São Chico, porque tem um radar, né, do meu amigo Flávio lá, que ele faz aquele jornal que dá para dizer que é uma web TV, né? Mas não é programas assim como preparados como o nosso, mas dá para dizer que eles são os pioneiros, né? E eu não quero competição, né? Nós somos o primeiro, nós somos os melhores, nós temos mais audiência. Não quero esse tipo de coisa. Nós queremos cuidar do nosso. Reconhecimento pelo trabalho realizado, né? A gente quer cuidar do nosso, mostrar que nós temos aqui, é isso aqui, não quero fazer comparação, concorrência, medir
força, não. A gente quer isso Legal, aí. pô, parabéns. Mas nós podemos dizer que o Eu Danço Mais, aí nós podemos falar, é o primeiro reality show de São Francisco do Sul. Muito bom! Na estreia aqui, ele convocou aí 8 coreógrafos, né? Nossa, e cada que show! coreógrafo, as pessoas que assistem vão votando para ver quem vai participar com cada coreógrafo. E vão gravar vídeos durante a semana e enviar para o programa. Vai ser uma série de programas aqui. E vamos ter a final. Não vou passar o lugar ainda onde é que vai ser a final, porque não tem essa permissão. Também não sei ao certo onde vai ser. E vai ter a final onde vão dançar e disputar ao vivo para ser a final. Então é um reality show de São Chico. Que legal. Isso aí é a criação do Paulo César. Mas vamos dar seguimento aqui que tem bastante coisa aí. Ó, aqui é o São Chico Entrevista. Seria com o Leonel, né, na sexta-feira. Porém o Leonel nos comunicou que ele havia esquecido que ele tem um outro compromisso aí, porque nós estamos na Semana Farroupilha. E como ele é do Fandangueiros da Ilha, né, o dono do Fandangueiros da Ilha, ele vai ter uma apresentação do grupo lá e ele não vai poder comparecer. Vamos remarcar essa entrevista aí com o Leonel. E na sexta-feira também, lá no bar do Piratas, tem Baladinha do Piratas, com Vitor Neves aí, ó. Na sexta-feira, início às 22 horas. E no sabadão, tem a musical Terceira Geração lá no bar Boteco e Bailão Paraná, né? Lá no Miranda. E também sábado e domingo, todo sábado e domingo, tem aí sempre na Requinte Pizzaria aquele rodízio de pizza, ok? É isso aí, vou devolver o programa para dona e vou sumir. Voltamos! Quer dizer, estávamos aqui juntos, né? Então, vamos continuar o nosso assunto aqui, a nossa temática sobre o uso de medicação psiquiátrica, sobre a importância, né? Então, a gente já tem destacado aqui junto com a Aline alguns pontos bem importantes que nos levam a pensar que em alguns casos, né, Aline, é importante sim o uso do medicamento, né? Salvo algumas questões que a gente estava conversando até antes de começar o programa, né, Aline? Que você havia comentado que às vezes a pessoa não faz um acompanhamento, uma avaliação e já vai direto para o uso do medicamento, né? Sim, sempre é interessante, né, passar por uma psicóloga. Um clínico vai avaliar, vai encaminhar para a psicóloga vai fazer toda a avaliação e ela ali junto com o paciente vão ver a necessidade desse paciente ir para um psiquiatra, né? Porém, a gente vê que os pacientes acabam burlando isso tudo e indo para a segunda etapa, que seria já a medicação, né? Mas temos a primeira etapa e essa primeira etapa tem que ser respeitada até para ter uma efetividade no tratamento. O medicamento não é tudo, ele tem que estar associado à terapia, psicoterapia, a uma terapia ocupacional, a uma atividade física, né? Ou junto com o fisioterapeuta. É necessário esse conjunto de coisas para que haja uma efetividade no tratamento do paciente. Isso. Até eu estava ouvindo uma entrevista que foi realizada com o psiquiatra Fernando Fernandes essa semana, que ele é pesquisador do Instituto de Psiquiatria em São Paulo, né? E eles até fizeram uma pesquisa e concluíram com essa pesquisa que os pacientes, né, que utilizavam o medicamento psiquiátrico e faziam atividade física junto, tiveram melhora muito mais rápido, né, do que aqueles medicamentos, do que aqueles pacientes que só tomaram o medicamento, né? Sim. Na verdade, os nossos neurotransmissores, eles são associados a várias coisas que a gente acaba fazendo diariamente, né? Então, se eu faço uma atividade física, vai me ajudar. Se eu abraço um colega, vai me ajudar. Se eu mudo a minha alimentação para uma alimentação saudável, tudo isso influencia, né? Então, é um conjunto de coisas, não é só uma medicação, é um conjunto de coisas que eu estarei fazendo que vai estar, né, fazendo efeito e trazendo a melhora para mim no tratamento. Falando em alimentação saudável, a Aline antes comentou, só vou lembrar ela para que ela mesma possa contar, né? Ela mencionou sobre o uso de medicamentos para emagrecer, né, Aline? Inibidores de apetite, né? E o que acontece? A gente vê o preconceito tão grande em relação a medicações psiquiátricas, mas não se tem preconceito em relação a medicações inibidores de apetite, né, para emagrecer. E as pessoas, às vezes, acabam tomando como água, acham que é normal, né? Porque é para emagrecer.
Mas, às vezes, a medicação para emagrecer, às vezes não, ela é tão perigosa, né? Ela é muito perigosa, ela acaba deixando a gente, às vezes, né? Se a pessoa já tem acaba desencadeando aí um lado emocional da pessoa, ela deixa a pessoa mais estressada, pode deixar a pessoa mais emotiva, ela tem muitos efeitos colaterais, bem mais e principalmente se a pessoa já enfrenta problemas em relação à pressão arterial elevada, problemas de coração, né? Então, o risco daí é dobrado, né? Então, problema de rins, né? Principalmente que ele vai estar ali metabolizando essas... Então, daí é o querer emagrecer a qualquer custo, né? Sim. Então, veja que é tão importante e muitas vezes o excesso de peso pode estar relacionado a algum transtorno mental que pode ser tratado com um medicamento psiquiátrico que, ao invés de prejudicar, só vai ajudar, né, Aline? Tem um colega meu, psiquiatra, que ele associa medicações, né? E essas medicações associadas acabam trazendo benefício. E junto também com o nutricionista, então há uma efetividade maravilhosa. Então, a medicação para emagrecer não é a primeira etapa, né? O princípio aí é procurar um nutricionista, cuidar da alimentação e depois, se a pessoa precisar de um acompanhamento psicológico, procurar uma psicóloga e se ela achar necessidade, né, e necessário, acaba encaminhando para o psiquiatra. Isso. Temos comentários, Paul? Opa! Vamos lá. É que eu vi uma tarjinha ali, ó, comentários. Bem rapidinho. Ah, é? Então vamos lá, mas tem. Que bom! Então foi na hora certa. O José Couto. Boa noite. Depressão, hoje uma doença que assola o mundo. E aqui em nossa cidade não está fugindo disso. Além da ajuda psicológica e psiquiátrica que podemos fazer para ajudar aqueles que estão passando por esses momentos tristes nas suas vidas. Foi o comentário de José Couto. Eu acho que cada um de nós tem o que fazer, né? O fato de nós nos importarmos uns com os outros e sermos mais humanos já é algo bastante grandioso, né? Isso aí. Então, várias pessoas chegando e dando boa noite. Então, boa noite para todas, que se a gente for ler um por um, não dá, né? Sim, boa noite. A Mary Costa escreveu, boa noite, Cunha Linda. Boa noite, Cunha Linda. Obrigada, a recíproca é a mesma e verdadeira. A Sandra Santos falou boa noite, Paul. Boa noite, Aline. E a Mary falou aqui, ó, a Mary Costa. Pan, minha sobrinha começou a fazer uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, falei certo? Sim. Falou. E está tendo distúrbios hormonais. Por exemplo, a saída de um líquido semelhante a leite dos seios. Isso é normal? É uma pergunta. Então, poderia repetir a pergunta, que foi bem comprida. Vamos... Pan. Pam, 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 pam. Minha sobrinha começou a fazer uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos e está tendo distúrbios hormonais. Por exemplo, a saída de um líquido semelhante a leite dos seios. Isso é normal? Quer responder? Então, é que a mulher é um ser mais complexo, né? E tem alguns hormônios que elevados acabam ocasionando isso. Então, ela precisa procurar realmente um ginecologista para estar avaliando e complementando também, trabalhando em conjunto com o psiquiatra, tá? Para eles estarem mexendo em algumas medicações. E é importante averiguar se ela está fazendo uso de acordo com o que o médico recomendou, né? Exatamente a mesma quantidade, todos os dias, de forma correta, né? Também. Tá. Ju Gerson Berling. Seja bem-vinda! Pamela Costa, parabéns pelo programa. Você arrasa demais. Obrigada, linda! Você que arrasa. Obrigada. Vanessa dos Reis. Aline, boa noite. Pergunta de uma leiga deste assunto, mas com uma curiosidade humana. As pessoas que usam medicamentos na área de psiquiatria são julgados pela sociedade? Há um certo preconceito? Qual a melhor maneira de ajudar essas pessoas a ter uma vida normal, sem julgamentos? Foi a pergunta da Vanessa.
Então, o preconceito, né, acaba tendo até por profissionais da saúde, pelos familiares. E também o paciente psiquiátrico acaba tendo esse preconceito. Ele não entende que ele realmente precisa dessa medicação para ter um equilíbrio. Então, a gente mesmo acaba tendo esse preconceito em relação às medicações. Mas isso tem que ser acabado, né? A gente tem que sanar isso. Porque, querendo ou não, a gente sabe que essa medicação, principalmente para depressão, ele vai usar por um tempo e após isso vai ter um término. Então, ele precisa fazer esse tratamento com eficaz, né? Com eficácia, para que ele consiga depois fazer a retirada da medicação, né? Tem medicações que tem pacientes que vão usar, né? Por toda a vida. Tem patologias que essas medicações o paciente vai ter que se adaptar a ela para o restante da vida. Mas depressão, geralmente, o paciente consegue fazer a retirada junto com o médico e segue a vida normalmente, né? Mas para isso precisa também da colaboração do paciente, que ele tome as medicações corretas, na dosagem correta, não diminua essa dosagem, tome no horário correto, conforme a gente orienta, né? O médico orienta, depois ele passa pela equipe de enfermagem, a gente orienta novamente, né? Quando o paciente não sabe ler, eu acho lindo, né? A equipe que eu trabalho é maravilhosa. Eles acabam pegando o paciente, vão lá, fazem desenho. Olha, aqui o solzinho, aqui você vai tomar essa medicação, aqui a lua, daí um pratinho que é o horário do almoço. Eles ilustram muito isso. Isso faz parte de um atendimento humanizado, né? E a nossa equipe, assim, é maravilhosa. Eles cuidam muito disso para que o paciente consiga tomar a medicação no horário correto e ter a eficácia no tratamento. Em relação ao preconceito, né, a gente tem que acabar com isso. Tem que começar por mim. Se eu, né, não tenho esse preconceito, eu estou fazendo a minha parte. E empatia é tudo, né? A palavra é empatia, se colocar no lugar do outro. Isso também é importante. Quando a gente tem empatia, a gente, né, acaba perdendo o preconceito em relação a tudo, né? Não só a parte de medicação, mas em si a tudo, né? Sim. E eu vejo que é importante também nós vermos a nossa saúde, a saúde de cada pessoa, como física e mental. Então não se separa a mente do corpo e corpo da mente. Então daqui para cima é mente, daqui para baixo é corpo. Não, né? Nós somos integralmente, né, corpo e mente. Então eu sempre oriento os meus pacientes de que se houve uma alteração bioquímica no nosso cérebro, que é real, como a Aline falou antes, que tem a ver com substâncias do nosso cérebro, isso é algo que somatizou no nosso corpo, né? Então, alguns sofrimentos, alguns lutos mal elaborados, né? Semana que vem, por isso que a gente vai falar também sobre a superação do luto, né? Então, às vezes, o que é emocional, o que é da nossa mente, acaba canalizando no nosso corpo, porque nós somos corpo e mente, né? Então, nós precisamos tratar do corpo e da mente. Então, se nós pensarmos assim, eu acho que a gente já vai estar enfrentando também esse preconceito, né? Existe aquele jargão antigo, né, Aline, infelizmente, que é aquele jargão que diz assim, que psicólogo e psiquiatra são profissionais de louco, né? Infelizmente existe esse jargão e nós precisamos abolir da sociedade. Sim. Então o programa Humanizados está aí, a participação de profissionais maravilhosas igual a Aline estão aqui justamente para isso, para trazer informação, para que nós possamos cada vez mais combater esse preconceito, né? Então, como a gente havia falado no começo do programa, eu tô com dor de cabeça, se necessário eu vou tomar um medicamento para dor de cabeça, eu tenho diabetes, eu vou fazer um tratamento contínuo para tratar a diabetes, né? Então eu penso assim que é quase que impossível um ser humano passar dessa terra sem precisar em algum momento da vida fazer um tratamento, né? Então seja para qualquer enfermidade e também pode ser também que a gente não sabe se algum dia nós não vamos precisar passar por um tratamento psicológico, mental e que tenha consequências no nosso corpo, somatização no corpo, né? Então por isso que é importante que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, lutar contra o preconceito, né? Que sejamos os primeiros a dizer não ao preconceito, né, Sim. Aline?
a mãe da enfermagem, né, ela acaba falando que o ser humano, ele tem que ser olhado como um todo, né? Então, o físico, o mental e o espiritual. A gente precisa desses 3 elos para a gente conseguir um equilíbrio. E ela fala nesse equilíbrio. Esse equilíbrio a gente só chega nesse equilíbrio se a gente ter os 3 elos. Senão, a gente não consegue. Isso. E vamos aos nossos comentários. Continuando aqui, então. Vamos lá. A Mary Costa, né, ela agradeceu, obrigada pela resposta, né, sobre a pergunta dela lá. A Dani Maluch está comentando aqui, ó, eu trabalhei por muito tempo em farmácia e eu lia muito a bula. E as pessoas não sabem como o uso do medicamento incorreto pode causar nas pessoas. Por isso, é muito importante fazer a avaliação com um médico para fazer o uso corretamente. Marilza Celani. Boa noite, Aline. Boa noite, Pamela. Cada dia mais profissional. Linda como sempre. Boa noite, você que é linda, maravilhosa, minha amiga. Joelson dos Passos. Boa noite, Aline. Convivo há muitos anos na área da infância. Uma das demandas do Conselho Tutelar é o atendimento psiquiátrico infantil, que não temos em nossa cidade. Isso procede? Então, psiquiatra infantil nós não temos, né? Porque seria uma especialidade. A especialidade de psiquiatria hoje na região nossa, ela está escassa, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus de ter 2 psiquiatras no município. Porém, né, a gente vê que Joinville está aberto direto, né, vagas para psiquiatra. Sim. Então, a gente vê que é uma área que realmente está escassa na região. Não é aqui, é na região toda. E é uma especialidade bem complicada de conseguir, né? E nós somos CAPS 1, né? Hoje a gente tem aqui no município um CAPS 1, não conseguimos ter CAPS 2, não conseguimos ter outros CAPS AD, que é álcool e drogas. Por quê? Porque isso depende do número da população. E o número da população para a gente ter um outro CAPS seria acima de 70 mil habitantes, e nós não temos. Então a gente continua com o nosso CAPS 1, por não ter o número de habitantes necessário que a gente necessita de acordo lá com as normativas, né, do estado para a gente ter um... 60 mil? 70. Mas é muito legal o Joelson ter comentado, né? Porque existem casos, sim, em que crianças e adolescentes precisam, sim, fazer uso do medicamento, né? Mas como, né? Essa criança, ela precisa ser muito bem assistida, né? Por uma avaliação psicológica, por uma avaliação neurológica, né? E principalmente que a família esteja comprometida no repertório comportamental dessa criança, para levar as suas percepções também para a equipe profissional, para esse profissional poder fazer uma orientação e receituário seguro, né? Que o psiquiatra possa fazer um receituário seguro de acordo com as informações trazidas dos outros profissionais e também da família, tá? Continuando, Fábio Ribas, Pamela, um ser humano incrível. Eu e a Jana gostamos muito de você e sua família linda. Obrigado por estar conosco, lutando por uma linda causa. Parabéns, amiga. Obrigada de coração. Amo vocês também, tá? Beijos. Delci, boa noite. Muito interessante o tema. Parabéns às profissionais Pamela, a psicóloga Pamela e a enfermeira Aline. Gratidão, Delci. Dani Maluch, muito boa essa matéria, com ótimas profissionais, ótimas dicas. Gratidão. Vamos ver aqui, gente marcando aqui, ó. Chegou aqui na Vanessa dos Reis novamente. Desejo muito sucesso à psicóloga Pamela, programa muito interessante, adorei o tema e vou seguir a grade de entrevistas e pauta do teu programa. Sucesso! Obrigada! Que maravilha! A missão do programa Humanizados é para que cada um de nós possamos fazer história do processo de humanização da nossa sociedade, principalmente aqui da nossa cidade. É isso aí. Muito bom. E o José Couto aqui, ó. Parabéns pelo programa, pela elucidação de um problema tão sério. Hoje fazendo parte do dia a dia de muita gente e que buscam desesperadamente voltar a uma vida normal em busca dos seus sonhos e realizações. Aline Mamed, surpresa boa, serenidade nas palavras. E aqui... O Joelson dos Passos comentando aqui, ó, eu levantei a bola para estas 2 profissionais de primeira linha. Né? Obrigada, Joelson. Então, até aqui zeramos mais uma vez aí os comentários.
Que bom, Devolvendo aí pra que patroa. maravilha. Como é bom quando os web espectadores participam, né? Sim. Fica até mais interativo ainda o programa. Esse feedback é bem importante, né, para quem tá aqui também, porque querendo ou não a gente vê realmente a necessidade, o que eles precisam, né, quais as dúvidas, isso é importante para a gente saber, Sim. até para a gente estar fazendo palestras e orientando, né, conforme a demanda que eles acabam trazendo para a gente tendo esse entendimento, né? É verdade. Então, vejam que a função de um programa como esse também é de fazer o levantamento de necessidades da população no geral, Sim. né? Antes a Dani, ela comentou, né, ali, que trabalhou numa farmácia, ela falou de efeito colateral, né? Às vezes a gente sabe que os pacientes... Você percebe isso lá na tua área? Se tem algum paciente que tem medo de efeito colateral, do uso do medicamento psiquiátrico? Sim. Tem pacientes que têm todos os efeitos colaterais que existem em uma bula, né? Eles acabam lendo e acabam conscientemente, querendo ou não, né? Isso. Acabam tendo todos os efeitos colaterais. É complicado, mas a gente acaba, né, orientando, conversando, explicando a situação. Às vezes é verdade, tá? Porque o que acontece? Eu já ouvi muitos profissionais de saúde falar: ai, não dá bola, é chilique. Não é. A gente tem que se atentar para o que o paciente fala, né? Não é uma bobeira, não. A gente tem que ficar atento. A gente tem que tentar entender o que realmente é o efeito colateral que o paciente está sentindo e o que é que ele está ali imaginando, né? Supondo que a gente consegue, na conversa, a gente consegue abordar o assunto direitinho e ele acaba se entregando, né? Então, tudo vai da gente estar conversando. Por isso que a gente precisa dar uma atenção ao paciente. Conversar bonitinho e ali ele vai se entregando aos poucos. E a gente consegue realmente ver se está tendo um efeito colateral ou se não. Que legal, né? Essa tua fala, esse conversar bonitinho. Gente, isso é maravilhoso. Esse conversar bonitinho eu interpreto assim como um atendimento humanizado, né? É estar presente ali na vida do paciente, né? Eu acho que é isso, né, Aline? Isso a gente faz bastante. Sempre o paciente que chega a conversar, tanto eu quanto a equipe toda, né? Vamos conversar, vamos numa sala conversar. A gente sempre dá que querendo ou não, a gente precisa respeitar aquele momento dele, a gente precisa respeitar as perguntas dele, o que ele está sentindo naquele momento. Então a gente dá uma atenção grande a isso. Às vezes o que eles querem no momento, na verdade, é só conversar. Então, aquela atenção que a gente acaba dando ali naquele momento, o paciente sai feliz da vida, até esquecer o efeito colateral da medicação, porque eles saem rindo, brincando, um abraço, né? Legal. Aquele momento, só o fato de dar um abraço, de dar um bom dia, isso já faz a diferença na vida dele. É importante. Sim, a humanização faz diferença na vida de todos nós, né? De todo ser humano. Em relação ao efeito colateral, é importante, às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não vou fazer uso do medicamento porque eu vou ter tal efeito colateral. Eu escutei o doutor Fernando Fernandes essa semana falando, ele é psiquiatra, e ele falou assim, e o Drauzio Varela, o Drauzio Varela, ele também comentou, né, de que todos os medicamentos têm um efeito colateral. Todos. Né? Todos têm. Então, o psiquiátrico também tem. O açúcar tem um efeito colateral. O café tem um efeito colateral. Isso. Tudo que eu sempre falo, uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas você não é dependente do açúcar? Você toma café sem açúcar? Isso. Você conseguiria tirar o açúcar da sua vida? Então isso é uma droga que você usa, o açúcar. É uma droga, ele traz efeito colateral. Isso. E o Dr. Drauzio Varela, agora falei certinho, viu? Ele comentou ainda nesse sentido, Aline, que o que precisa ser visto é o custo-benefício, né? Às vezes, o benefício que o ser humano, que aquela pessoa vai ter, ele vale muito a pena tomar aquele medicamento. O efeito colateral é um efeito adverso, né, em relação a todo o benefício que aquele medicamento vai ter, né? Então, e também, né, antigamente a gente falava as medicações tricíclicas, que eram as medicações que tinham bastante efeito colateral. Hoje a gente tem
inúmeras medicações que vêm saindo, que já não tem esse efeito colateral, né? Então são maravilhosas. A gente diz assim, antigamente a gente usava o Fusca, hoje a gente tem a Ferrari. Então a gente está usando a Ferrari. E hoje a medicação do município foi mudada. Hoje a gente tem as Ferraris na nossa listagem de medicação, que são dadas sem custo nenhum. Sertralina, oxcarbamazepina. A gente tem medicações excelentes que a gente tem anexo a medicações que são gratuitas, né? Não são compradas. Então, a gente está trabalhando com isso, né? Com a Ferrari, para não trazer também esse efeito colateral nesses pacientes. Que maravilha, né? Que notícia maravilhosa. Nós vamos continuar após os comerciais. Fique conosco, porque nós vamos falar também sobre o processo de desmame e se há dependência ou não. Existe dependência do medicamento psiquiátrico? Será, Aline? Ou será que isso é mito? Mito ou verdade? Né? Mito ou verdade? Vamos descobrir com a Aline Mamed após os nossos comerciais. Fique aí conosco, é rapidinho. A barbearia clássica é referência na arte de barbear e cortar cabelos masculinos. Trabalhamos com cortes clássicos e tradicionais até os modernos e mais arrojados. A barbearia clássica está localizada no Shopping São Francisco, com um ambiente aconchegante e acolhedor. Venha nos fazer uma visita. Seja bem-vindo e sinta-se muito acolhido. Barbearia clássica. Clássica por tradição, experiência e qualidade. Madenorte, atacadão das esquadrias. Variedade, qualidade e preço. Porta frisada, R$ 99,90. V, R$ 99,90. Porta pivotante, a R$ 90. Portas laqueadas. Aqui na Madenorte você encontra portas laqueadas com os melhores preços. Madenorte 7078 Iperoba. Peça já a sua marmitinha fit, você vai se surpreender com tanto sabor. Temos pacotes e kits personalizados, pensando sempre melhor atendê-lo. Trabalhamos com a opção de marmitas de 500 e 750 ml. Não trabalhamos com congelados, é tudo fresquinho e você ainda escolhe o cardápio todos os dias. Temos também kits de sopas, além de doces e salgados, fit e muito mais. Ligue já e faça seu pedido. Eba, voltamos! Viu como foi rapidinho? Então, como nós prometemos, né? É mito ou verdade, Aline? O medicamento psiquiátrico, ele causa dependência? Então, era o que a gente estava conversando naquela hora, né? Tem medicações antigas que causam dependência, como que benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos, se a pessoa acaba utilizando de 4 a 6 semanas, elas acabam já tendo aquela abstinência da medicação, né? Hoje a gente usa com moderação essas medicações. A gente poderia falar um nome comercial para... Diazepam. Sim. Né? Tal do diazepam, né? O queridinho de muitas pessoas. Às vezes a gente tenta fazer o desmame dessa medicação, o doutor vai lá, o médico vai, chega para o paciente, vamos fazer o desmame, troca a medicação e o paciente acaba tendo aquela abstinência, né? Taquicardia, vai para o UPA, pede medicação até que ele retorna para a gente e ele tem a necessidade de ter aquela medicação de novo. Né? Então acaba causando dependência, essas medicações que tem. Eu acho que para poder lidar com essa dependência é muito importante a psicoterapia. Né? Eu vejo que a psicoterapia ela é importante antes do medicamento, durante o medicamento e depois do medicamento. Sim. Então, para que o paciente possa fazer o uso consciente desse medicamento, né? E que ele possa ter a consciência para cada fase do uso desse medicamento. Isso mesmo. A medicação não é tudo, né? A gente falou no início e continua falando novamente, frisando, né? Isso. É um conjunto de coisas que a gente estará realizando que vai trazer a efetividade
do tratamento. E a terapia, tudo começa, a primeira etapa é com a terapia e finaliza também com a terapia. E tem gente que faz terapia pro resto da vida, porque é maravilhoso fazer terapia. Isso, né? Eu sou suspeita a falar, viu? Eu também, né? Porque eu amo terapia. Então, por mim, todo mundo fazia terapia. Todo mundo ia ficar zen, todo mundo ia ficar feliz, porque é um momento nosso a terapia. Né? É verdade. É um espaço onde a pessoa pode se encontrar consigo mesma, né? E onde o psicoterapeuta é um mediador. O que nós temos de comentário? Como está a participação? Então, tem que abrir a câmera e o microfone ao mesmo tempo aqui. Gabriel Costa. Eu vou ler o do Gabriel Costa depois porque é uma pergunta. Daí eu encerro com a pergunta dele. A Juliana Cardoso Alves Trindade. Já esteve aqui, né? Já esteve. A nossa queridíssima fisioterapeuta Juliana, da Clínica Calmos. Boa noite, meninas. Beijo grande para vocês. E a equipe do CAPS realiza um trabalho maravilhoso em nossa cidade. Vamos ver aqui. Joelson, dos Passos. Aline, você está ótima nas explicações. Informação evita o achismo. Verdade. Combate o preconceito, né? O Maicon Cris Araújo está falando aqui. Boa noite, Aline Mamed. Boa noite, família São Francisco do Sul. Boa noite. Boa noite. Joelson, mais uma vez, só elogios pela escolha do tema e pelas colocações muito técnicas e que demonstram alto grau de conhecimento da Aline. Excelente. Muito bom mesmo. E também, né, se os nossos ouvintes, né, tiverem alguma dificuldade em relação a alguma explicação que foi dada, podem estar perguntando, que a gente vai estar ajeitando e fazendo a colocação, né, de forma mais clara, mais objetiva. Que às vezes a gente acaba conversando de forma que eles acabam não entendendo, né, alguma coisa ou outra. Então, se passar despercebido pela gente, podem estar perguntando, que a gente vai estar falando com um pouquinho mais de clareza. A Mara Santos. Boa noite, meninas lindas. Chegando agora, mas depois assisto o programa na íntegra. Parabéns pela escolha da profissional e pelo tema, Pamela. Boa noite, obrigada, Mara. Seja bem-vinda. O Gabriel repetiu até a pergunta aqui, acho que eu não tive se é a mesma aqui, que ele perguntou lá em cima, não li, deixei para fazer a pergunta, porque aí eu entrego. Acham que a depressão é algo que possa ser curado por completo com apenas medicamentos? Foi o que perguntou o Gabrielzinho aí. Seja bem-vindo, meu filho lindo, querido e amado. Então, a depressão, né, ela existe a depressão episódica, né, e ela existe também a depressão recorrente. Então, como a Aline já vem comentando, são vários fatores que podem contribuir para a melhora da depressão, né? Então, assim, é importante sempre haver uma vigilância, né, Aline? Sim, sempre. Já ouvi médicos, né, psicólogos tratar de depressão com terapia. Então, assim, cada caso é um caso, que nem eu digo, né? Qual que é o grau da depressão, né? É um grau moderado? É um grau severo? Tem que ver também qual que é o grau dessa depressão, realmente ver os sintomas. A depressão episódica, né, dentro do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, ela é uma depressão geralmente relacionada a algum luto não elaborado, algum trauma, né? Então, ela é um episódio de quadro depressivo, né? Então, geralmente, a pessoa faz a psicoterapia, como a Aline falou, alimentação saudável, atividade física, um bom relacionamento com as pessoas do seu entorno, né? Mas, no mínimo, se for uma depressão episódica severa, de moderada a severa, é importante, no mínimo, o uso de 6 meses do medicamento para depois o desmame, tá? Então, e a depressão recorrente, ela já chama-se recorrente, tá? Porque às vezes esse paciente, ele faz todo esse tratamento, tá? Com medicamento também, faz o desmame, e o que acontece? Lá, depois de 2 anos ou depois de 10 anos, surge um novo episódio, né? Então, daí ela já é uma depressão recorrente. Quando ela já aconteceu 3, 4 vezes, ela é recorrente. Então, precisa de uma vigilância maior. Mas isso não significa dizer que esse paciente, ele vá tomar o medicamento durante todos esses anos, né? Ele precisa ter um acompanhamento. Continua?
Continua. Eu vou ler primeiro aqui o comentário da Larissa, depois a outra pergunta que chegou aqui. A Larissa Pazman, nossa querida Larissa Pazman, a deserdora. Sim, estamos com saudade, viu? Ela falou assim, ó. Parabéns, Pamela Costa. Humanizados, sempre um programa top. Excelente assunto. Toda semana uma pauta diferente e importantíssima. Parabéns. Gratidão, gratidão. Você é generosa. Aí o Maicon Cris Araújo, ele fez aqui, eu acho que o corretor está de mal com ele, porque eu não consigo entender a frase, mas eu vou ler aqui, se vocês entenderem, vocês respondem. A piricilina, que seria... é usado ainda? Esta minha dúvida. Ótima noite a todos. Acho que Piricilina. Olha, eu vou te dizer... É o Maicon? Ó, piricilina e usa no que pode me tirar... Ele está perguntando acho que é penicilina, não sei o que quer dizer. Se é usada ainda... Ele quer saber se é usada ainda. Se pode tirar essa dúvida dele. Se ainda é usada a penicilina. Eu desconheço essa informação, se ainda é utilizada ou não. Então, a penicilina, ela tem medicações que são associadas a ela ainda, né? Mas ela não faz parte, na verdade, do nosso quadro de medicações psiquiátricas, né? Ela é um antibiótico. Então, tem médicos antigos que usam ainda, né? Principalmente os antigos adoram, né? Então, é usada, mas não no nosso quadro de medicações que a gente está falando hoje, né? Ok. Aí tem a última pergunta aqui para zerar novamente os comentários, né? Aproveitar, pessoal, daqui a pouco acaba, não tem mais oportunidade de perguntar, né? Aproveita essa consulta gratuita aí com as especialistas aqui. E quem pergunta aqui é o Gabrielzinho de novo. Eu posso responder para ele essa pergunta. Ele está perguntando, acham que o vício em celular ou computador pode ajudar a distrair ou distrair a depressão? Eu que fico o dia inteiro no computador e celular. Não, estou brincando, podem responder. Então, o uso abusivo das telas não é bom, né? Não é bom, não. Então, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? O uso abusivo das telas pode, sim, trazer vários problemas à saúde. Existem, inclusive, pesquisas bem atuais, né, indicando que o uso inconsciente, o excessivo da internet, de jogos, de redes sociais, podem gerar quadros depressivos e quadros de ansiedade generalizada. Tá? Então, já existem aí as pesquisas, por isso que é importante fazer o uso consciente, né? É importante, a gente não pode banalizar a tecnologia, né? Nos ajuda e muito. No entanto, é importante que nós não percamos os nossos contatos pessoais, a convivência com as pessoas ao nosso entorno em detrimento da tecnologia, né? E aí tem aqui, tá chegando, deixa eu ligar o microfone de novo, minha câmera. O Jonathan Pereira chegou lá de Miami, tá direto, a audiência lá de Miami agora, ele tá falando aqui, ó. Boa noite, meu amigo Paul Promoter. Aline, uma pessoa muito boa, conheço ela, uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Jonathan. E agora zerou aqui de novo. Então vamos lá. Aline, antes você comentou, né, que hoje os medicamentos que estão sendo fornecidos, os medicamentos psiquiátricos, eles são uma Ferrari, né? Não são mais um Fusca, vamos dizer assim, né? Então, esses medicamentos melhorados, eles podem causar dependência ou pode ser feito o desmame, por exemplo? Então, esses medicamentos, o índice de dependência dele é baixíssimo. Que né? bom. Então, essas novas medicações que estão sendo, né, que vem entrando no mercado, elas causam pouca dependência, elas são fáceis de associação, porque elas não interagem com outras medicações, e as medicações antigas interagiam com anticoncepcional, com medicações bobas assim que as pessoas usavam no dia a dia. Então, essas novas medicações que estão sendo colocadas no mercado são excelentes, né? E também eu acho que estão vindo de encontro para quebrar um pouquinho esse preconceito em relação à medicação psiquiátrica. Que coisa boa, que maravilha, né?
E você poderia falar para nós um pouquinho sobre como que é feito o desmame? E quando que é identificado que pode ser feito esse desmame, por exemplo? Então, esse desmame, eu sempre digo, né? Que essa parte medicamentosa é do médico. A gente está falando, conversando aqui, porque realmente a gente acaba tendo no dia a dia esse contato. Uhum. O desmame, quem vê a eficácia no tratamento, que o paciente já está estável, que ele já pode ser retirado aos poucos, é o psiquiatra. E aí ele vai diminuindo as dosagens, até chegar o momento que ele faz a retirada total. Então ele vai diminuindo a dosagem. Ele fazia uso de 200, ele vai fazer de 100 por um tempo. Depois de um tempo ele vai quebrar isso, né, para 50 miligramas e assim por diante até fazer a retirada total da medicação. Lembrando que tem patologias que o paciente vai tomar essa medicação, é lógico que reduzida às vezes, porém para o resto da vida. Tipo, né, tem transtornos que o paciente vai ter que conviver com a medicação. Esquizofrenia, alguns transtornos, os toques, né? Mas lembrando, né, como eu havia comentado antes, lembrando que é impossível, né, eu não conheço super-heróis, eu só conheço ali na ficção, né, super-heróis humanos de verdade, eu acho que cada um de nós pode ser super-herói quando ajuda a salvar a vida de outra pessoa, né, principalmente assim, valorizando a vida, a nossa e a dos outros também, nesse sentido sim. Agora, eu acho que é impossível um ser humano passar por esta vida, por esta terra, né, sem passar por uma enfermidade e sem precisar fazer o uso de um medicamento. Então, assim, às vezes uma pessoa vai fazer uso contínuo de um medicamento psiquiátrico para tratar um toque, né, ou para tratar uma esquizofrenia, como a Aline falou, e também tem pacientes que vão precisar lá para tratar um diabetes, né? Sim, enfim. Vai fazer uso da insulina para o resto da vida. Ou, né, ele é cardíaco, vai tomar uma medicação para pressão, para o coração. Quem tem problema de tireoide, que faz o uso ali do hormônio. São medicações que a pessoa sabe que vai ter que conviver para o resto da vida. E elas acabam tendo aquilo como normal, né? Tipo, para ela, aquela medicação vai conviver com ela porque ela necessita daquilo, né? Para ter uma vida normal, para ter um equilíbrio ali na parte hormonal, seja na pressão dela arterial, para dar um equilíbrio na pressão, para deixar a pressão estável. E a mesma coisa acontece com as medicações psiquiátricas, né? O paciente vai conviver de uma forma, ele vai conviver normal com aquela medicação. Isso. Em relação aos pacientes que você atende lá, né, que a tua equipe junto com você atende no centro de atenção psicossocial, né? Então, você percebe que essas pessoas, com o passar do tempo, do uso do medicamento, você percebe a melhoria dos sintomas ou do comportamento dessas pessoas ao chegar lá no centro de atenção? Sim. A melhora é incrível. Eu acho que, assim, eu como profissional da saúde não tenho nem como colocar essa situação de tão incrível que é. O paciente, ele chega num estado e depois de um tempo ele sai em outro. E é incrível a gente ver a melhora dele. Não tem explicações, assim, tem palavras que a gente possa estar colocando para falar realmente o que a gente vê. E tem pacientes também que também acham incrível isso. Eles acabam colocando no papel o antes e o depois. E eles entregam pra gente. Nossa. O antes e o depois. Antes de tomar a medicação, na metade assim do tratamento e pós, né? Tipo, ele estável já. As melhorias dele no tratamento é incrível. É incrível. A gente não acredita, né? Às vezes o que tá lendo ali, eu digo, meu, que incrível isso. Eu fico assim, acho incrível. E é emocionante, né? Emocionante, ver a melhora. Emocionante. Às vezes eu percebo assim, pacientes meus também que chegam ao ponto de querer dar um tempo na terapia, né? Claro, cria-se um vínculo terapêutico, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, né? Porque eu sei que aquela pessoa está bem. E é emocionante mesmo. É gratificante, né? Eu sempre falo que a gente precisa trabalhar porque a gente precisa do financeiro para sobreviver. Sim. Mas essa gratidão que a gente acaba tendo em relação a eles mesmos, a gente está tendo contato com a história, com a melhora, não tem salário que pague. Não tem dinheiro que pague.
esse contato, esses exemplos de vida que a gente acaba pegando diariamente, né? É incrível, é incrível. Aline, para nós irmos... Acho que antes de nós irmos concluindo, vamos dar a palavra mais uma vez para os nossos web espectadores, né? Então, deixa eu colocar meu microfone aqui de novo. Deixa eu ver aqui. A Pamela me pegou 2 vezes de surpresa hoje. Viu? Sara Mamed. Quem é Sara Mamed? Minha sobrinha. Tua sobrinha. Ela deu boa noite aqui. Boa noite, Sarinha. É da Vânia? Filha da Vânia. Uhum. Aí o Maicon Cris Araújo escreveu aqui: perdão, meu amigo Paul, meu corretor tá ruim. Desculpe alguma coisa. Não tem nada que se desculpar. Isso aí é uma coisa que eu te errar, eu erro, todo mundo é. Quem não é escrevendo, digitando esse celularzinho pequenininho? E o Paulo César Ramos, aí, nosso apresentador do programa de sexta-feira, ele está dizendo aqui, ó: conheço a família da Aline, super queridos, parabéns, Pamela, pelo programa. Obrigada, Paulo. Você já conhece Paulo César? Não conheço. Não conhece? Nossa, já é seu colega de trabalho, né? Vamos lá. Legal. Uma hora eu venho visitar o teu programa. É sexta-feira, aí a segunda edição aí. O Antoninho Alves do Distrito, né? Eu conheci ele veio aqui um dia com o Dorley aqui, conheci ele lá da Vila da Glória, né? Tá a audiência nossa aí. Que legal. E é só isso aí de comentário por hoje. Eu acho que ninguém mais quer comentar nada. Vai voltar a comentar ainda hoje ou acabou? Não, acho que vamos ir concluindo, né, o programa de hoje. Eu acho que já foi bastante esclarecedor, né? Eu quero agradecer a participação de todos os web espectadores, tá? Fica aqui o meu carinho por cada um de vocês e quero pedir, continuem acompanhando o programa Humanizados, tá? Acompanhando esses profissionais, essas pessoas maravilhosas que vêm aqui, escolhidas a dedo, né? Recomendadíssima nossa Aline Mamed, tá? Então foi muito bem recomendada para vir participar aqui do programa. E quero agradecer também a você, tá, Aline? Gratidão imensa pelo teu sim, por todo o teu conhecimento, pela tua humanização, pela tua humanidade, tá? Eu também quero agradecer e parabenizar por esse programa, né? Que querendo ou não tá levando, né, essa luz para todos. É uma forma, querendo ou não, às vezes a gente acha que é uma forma simbólica de falar sobre a saúde mental, mas que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que estão olhando. Então, parabéns. É verdade. Parabéns. Obrigada, tá? Então, assim, para nós concluirmos hoje, quero passar a palavra para a Aline mais uma vez, né? Para que ela possa, de alguma forma, passar uma mensagem aí de prevenção ao suicídio, de prevenção no sentido de proteger a saúde mental das pessoas, a prevenir, né, a depressão, a prevenir ideações suicidas. Fica bem à vontade, tá, Aline? Então, o nosso tema deste ano, né, que nós estamos trabalhando você é mais forte do que você imagina, acredite. Né? Então, todos, a Pamela frisou algumas vezes aqui, todos, em algum momento da vida, vamos passar por alguma situação que precise fazer um tratamento na parte de saúde mental, a gente vai precisar fazer uma terapia, né? Se consultar com um psiquiatra. São momentos delicados que a gente pode estar passando, qualquer pessoa pode estar passando por esse momento. A mensagem que eu deixo é que dói, esses momentos são doloridos, a gente sabe que dói, né? Mas precisamos enfrentar. E só a gente mesmo vai conseguir lidar com essa situação. Mas nós, profissionais da saúde, estamos dando apoio junto. Você não precisa sofrer sozinho, a gente está junto para ajudar, né? Então acredite em você. E se alguém que estiver escutando, né, essa nossa... Essa live, essa nossa live. Isso. E estiver precisando de ajuda, converse com um amigo, converse com um profissional da saúde, nos procure uma estratégia da saúde da família, converse com o enfermeiro. Os nossos enfermeiros aqui da cidade, de todas as estratégias de saúde da família, são super humanos,
peça para conversar com uma enfermeira. Ela vai estar entrando em contato também com a gente do CAPES e a gente vai estar conseguindo, né, ajudar essa pessoa que está sofrendo naquele momento. Você não precisa sofrer sozinho, a gente está aqui para ajudar vocês. E tome a iniciativa, né? E as pessoas ao entorno também da pessoa que sofre, também tome a iniciativa, né? Cada um de nós pode fazer parte da melhora dessa pessoa querida, né? Às vezes que está tão próxima de nós, às vezes pode ser até uma pessoa da própria família, né? Então vamos compreender e ajudar mesmo, não ter preconceito, tá? Então fica aí as palavras da nossa queridíssima enfermeira Aline Mamed. Fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão pela participação de cada um de vocês aqui no programa. Gratidão, espero vocês na semana que vem. Superação do luto é o tema da semana que vem. Até mais! Até mais! É algo muito mais profundo para ser observado no Brasil e em todo o mundo. Humanização pode expressar um grande amor, um zelo maior pelo nosso irmão. Somos iguais em corpo, mente e coração. Somos iguais em corpo, mente e coração.